Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Minutos de Saber, trazendo aí bastante informação importante sobre bombas centrífugas. E hoje vamos falar de um assunto muito importante, que é a altura manométrica total, ou somente a altura manométrica, ou a pressão, né? Eu vou comentar isso durante o vídeo, tá? Gente, já peço a gentileza de quem não está inscrito, por gentileza inscrevam-se no canal, é muito importante. Acionem lá as notificações, porque cada vídeo que eu postar vocês serão informados, e caso gostem do vídeo, deixem o seu like, tá? Comentários, sugestões para novos vídeos, críticas, isso é muito bem-vindo também, para a gente melhorar cada vez mais o nosso canal. Então, gente, vamos ao nosso vídeo. Um vídeo recente, se eu não me engano foi o último vídeo, né, eu mostrei algumas plaquetas de bomba, onde eu indicava aqui o que é a letra Q. Então eu recomendo, gente, para quem não viu o vídeo, dá uma assistidinha lá, né, o que é vazão, porque nesse vídeo eu vou falar de altura manométrica total ou altura manométrica, que é essa letra indicada por essa letra H aqui, ó, tá? Então eu vou circular ali, só para vocês notarem. E aqui, como essa plaqueta está meio apagada, mas aqui está escrito MCA. MCA é metro de coluna de água, tá? Eu vou falar a respeito disso também. Aqui uma plaqueta da Franklin Electric, né, que é a Schneider. Vocês estão vendo aqui, ó? Então a letra H indica ali o que? Altura manométrica em MCA, que é, né, vou repetir, metros de coluna de água. Aqui uma plaqueta do fabricante Inbil, notem aqui também, que aqui ela está indicando como AMT. O que é AMT? Altura manométrica total, ou pressão, tá? E aqui uma plaqueta da Bombas Equipe, notem aqui também que eu tenho ali a informação de altura manométrica. Então, repetindo, gente, tanto vazão quanto altura manométrica, vamos dizer assim, são os dois principais parâmetros, né, para dimensionamento de uma bomba centrífuga. Então, mais uma vez, peço a gentileza, caso alguém não tenha assistido, veja um vídeo sobre vazão, tá? Que a altura manométrica vai complementar esse assunto aí de vazão, tá certo? Então, vamos em frente. Gente, eu gosto sempre de dar uma definição, né? Então, o que é altura manométrica total? Ou AMT? É a energia por unidade de peso que o sistema solicita para transportar o fluido do reservatório de sucção para o reservatório de descarga com uma determinada vazão, tá? Então, notem aqui que a altura manométrica, como nós vimos nas plaquetas, ela é indicada pela letra H. E H, né, vem da palavra inglesa head, que é justamente o que? Altura, tá certo? Notem que é uma definição um pouquinho complicada, né? Então, em outras palavras, gente, sendo bem simples, né? Então, a altura manométrica total é o desnível geométrico total, mais todas as perdas de carga distribuídas e localizadas, e mais uma eventual pressão diferencial entre os reservatórios, né? A unidade geralmente utilizada é o MCA, que é metros de coluna de água. Também, né, peço a gentileza aí, gente, o que é desnível geométrico? Vou explicar nesse vídeo, mas eu tenho um vídeo dedicado somente explicando o que é desnível geométrico, tá? O que é perda de carga, gente? Quem tem dúvida, também eu tenho um vídeo, né, explicando direitinho o que é perda de carga. No vídeo eu não estou mostrando cálculo, né? Os cálculos futuramente eu vou postar alguns vídeos de como a gente calcula a perda de carga. Aqui, por enquanto, é só dar o conceito do que é, tá? A altura manométrica. Então, é interessante para o bom entendimento desse vídeo, né? Caso vocês tenham dúvida em algum termo, né, eu tenho vídeos passados aí que mostram direitinho. Então, vamos lá, gente. A altura manométrica, ela se divide em duas etapas, né? Uma fase de projeto e uma fase de operação, tá? Que eu vou explicar bem detalhado cada caso aí. Gente, não se assustem, aparentemente aí a gente toma um susto, né, ver uma fórmula desse tamanho, gigante, né? Mas é uma coisa muito simples, tá? Então, na fase de projeto, nós temos uma parcela
que entra no cálculo da altura manométrica total, que é a parcela estática. O que é estático, gente? Independe da vazão do sistema. A bomba, vamos dizer assim, estando funcionando ou não, eu tenho desnível geométrico e eu tenho as pressões nos reservatórios. Daqui a pouquinho eu vou explicar o que significa cada parcela dessa, tá? E eu tenho a parte dinâmica. O que é a parcela dinâmica? Eu dependo da vazão. Então, a perda de carga total depende da vazão e as velocidades do fluido nos reservatórios, tanto de descarga quanto na sucção, depende da vazão também, tá? Então, eu tenho a parcela estática, independente da vazão, e a parcela dinâmica, que depende da vazão. Então, eu vou mostrar aí cada termo. Gente, o que é o H? H é a altura manométrica total, geralmente dada em metros e coluna de água, tá? Altura geométrica, tá? Cuidado, não confundam altura manométrica com altura geométrica. O que é altura geométrica? Altura geométrica é o desnível desde do fluido na sucção até o fluido lá no recalque, tá? E qual que é a unidade, gente? Metros e coluna de água. Pressão, PRD, o que é esse PRD? Pressão no reservatório de descarga, quilograma-força por centímetro quadrado, é a unidade geralmente mais utilizada. PRS, o que é o PRS? Pressão no reservatório de sucção, tá? Gente, mais uma vez, eu vou esmiuçar essa fórmula, né, vou detalhar, vocês vão ver que uma coisa é bem simples. Peso específico do fluido em quilograma-força por decímetro cúbico. HP total, o que é o HP? É a perda de carga total. Então, mais uma vez, gente, quem tem dúvida sobre perda de carga, dá uma olhadinha que eu tenho um vídeo que fala bem detalhado a respeito, né, de um conceito básico sobre perda de carga. Qual que é a unidade? Metros e coluna de água, tá? VRD ao quadrado, a velocidade do fluido no reservatório de descarga e a velocidade do fluido no reservatório de sucção. Qual é a unidade? Metros por segundo, tá? E G, o que é aceleração? O que é o G? É a aceleração da gravidade, que equivale a 9,81 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Então, mais uma vez, aparentemente assusta, né? Mas vocês vão ver que a coisa não é assustadora não, é simples, né? Então, gente, aí eu coloquei um esquema de uma instalação, tá? Bem simples, né? Inclusive essa figura eu já usei em outros vídeos. Então, nós temos o desnível geométrico total, ou altura geométrica total, que é o desnível desde a lâmina do fluido na sucção até o recalque, tá? Marcos, mas quando eu estiver bombeando, isso aqui não vai variar? Isso aqui não vai baixar? Isso aqui não vai subir? Sim, né? Então, a gente tem que pegar sempre os limites máximos, onde eu tenho a máxima altura geométrica, tá certo? Eu tenho as perdas de carga tanto na sucção quanto a perda de carga no recalque. Isso aqui a gente calcula, né, ou a gente mede essas perdas de carga aí. Eu tenho as pressões nos reservatórios, tá? Tanto a pressão no reservatório de sucção, quanto a pressão no reservatório de descarga. Eu tenho a velocidade do fluido no reservatório. Gente, cuidado, tá? Não é a velocidade do fluido na tubulação, nós já vamos ver essas velocidades aí. Então, eu tenho todas essas parcelas que me geram, né, tudo isso aqui é energia, que vai gerar uma altura, tá? Então, vamos esmiuçar um pouquinho mais esse conceito aí, tá? Eu tenho agora uma outra fase, né, para cálculo, uma outra fórmula, me desculpem, para cálculo de altura manométrica, só que agora na fase de operação. O que quer dizer operação, gente? A bomba está operando, ela está trabalhando. Então, se vocês têm uma bomba centrífuga e ela está funcionando, nós conseguimos pegar algumas informações ali da instalação que a gente consegue determinar qual que é a altura manométrica que essa bomba está fornecendo, tá? Então, ali, gente, eu vou ter as minhas unidades, né? Então, altura manométrica, como eu já falei em MCA. Notem que aqui, gente, é a pressão na descarga da bomba, não é a pressão no reservatório, como a gente viu no slide passado, tá?
Então, eu tenho a pressão na descarga da bomba, em quilograma-força por centímetro quadrado. Eu tenho a pressão na sucção da bomba, tá? Em quilograma-força por centímetro quadrado. O peso específico do fluido. A velocidade na descarga e a velocidade na sucção. Então, notem também, gente, aqui, ó, essas parcelas é a velocidade na tubulação, na sucção da bomba, tá? Nesse caso aqui, e aqui na descarga da bomba, tá, ok? Na fase de, o cálculo da altura manométrica na fase de projeto, nós levamos em conta a velocidade do fluido no reservatório. Aqui não, na fase de operação a gente leva em conta as velocidades nos bocais de sucção e descarga. Aceleração da gravidade e a cota de linha de centro entre os manômetros, tá? Então fiquem tranquilos que vamos simplificar isso aí, tá? Então, na fase de operação, então está aí a mesma forma que a gente acabou de ver. Então, notem que agora as pressões é pressão diferencial, tá? A bomba, gente, sempre gera pressão diferencial. Então, se eu medir a pressão na descarga, eu consigo medir, claro, se vocês têm a bomba em funcionamento, é só colocar lá um manômetro na descarga, um manômetro na sucção, e a gente consegue pegar essa parcela aqui, essa pressão diferencial. O que é esse 10 aqui, gente? Esse 10 aqui é um acerto de unidades. Eu tenho um vídeo que eu mostro detalhadamente de onde veio esse 10 aqui, tá? Quando eu usar as pressões naquelas unidades, né, quilograma-força por centímetro quadrado de pressão e quilograma-força por decímetro cúbico, quando eu multiplico por 10, automaticamente essa parcela já sai em metros, ou MCA, tá? E as velocidades, gente? Eu não tenho vazão, se eu tenho bomba ou se é vazão. Se eu tenho bomba instalada, eu tenho os diâmetros das tubulações. Então, se eu tenho vazão e tenho diâmetro, eu consigo calcular as velocidades, tanto na descarga quanto na sucção, tá certo? E o que é esses SD? É a diferença de manômetros aqui, ó, da linha de centro de um manômetro para outro, tá? Então, a gente vai simplificar essas fórmulas aí. Então, nós temos essas duas formas de cálculo de altura manométrica na fase de projeto. Então, quer dizer o quê? Vocês estão, vamos dizer assim, estão projetando uma instalação de bombeamento, e na fase de operação, quando você já tem a bomba operando, vocês querem saber qual que é a altura manométrica que essa bomba está gerando, está fornecendo, tá? Então, gente, vamos lá. Eu vou pegar aqui alguns casos, né? Depois eu vou dar um exemplo numérico. Aqui primeiro, vamos dizer assim, é uma explicação teórica, depois eu vou dar um exemplo numérico. Aquela fórmula que a gente viu na fase de projeto, ali eu tenho o meu desnível geométrico total, ou eu vou bombear, eu vou projetar uma instalação que o meu reservatório vai ficar num nível e eu vou bombear para o outro que fica a tal nível. Então, essa é uma informação que vocês têm, tá? As pressões dos reservatórios, as perdas e carga que serão calculadas, né, de acordo com a vazão, de acordo com o diâmetro do tubo, de acordo com o material da tubulação, né, que vocês vão dimensionar, e as velocidades do fluido no reservatório, tanto de descarga, tá, quando a gente está bombeando, o que acontece, gente? Esse nível vai baixar e esse nível vai subir, não vai? Então, é essa diferença de velocidade aí, ok? Gente, para reservatório aberto, as pressões são iguais, não são? Então, a pressão que está aqui é igual à pressão aqui. Então, essa pressão vai ficar quanto? Zero. Tá certo? Então, cortei aquela parcela. E as velocidades nos reservatórios? Pessoal, é assim, reservatório, geralmente, são reservatórios, o tamanho, eles são reservatórios de grande porte. O dimensional é muito grande. Então, as velocidades são tão pequenas que a gente pode desprezar. Imagine vocês aí, vocês estão bombeando água, vamos exagerar na explicação. Vocês estão tirando água de um rio, tá? Teoricamente, esse rio não está baixando o nível? Teoricamente, sim, né? Porque se você está tirando água dele, o nível está baixando. Imagine vocês calcularem essa velocidade com que esse nível baixa. Dá para calcular? Talvez até dê, mas é muito difícil, né? Então, gente, essas velocidades, tanto na sucção quanto no recalque, a gente pode desprezar, tá certo? Eu já vou mostrar daqui a pouquinho um exemplo numérico, e vocês vão ver que realmente isso pode ser desprezado. Então, o
que aconteceu, gente? O que vai sobrar daquela fórmula enorme aqui? Vai ficar o meu desnível geométrico total e mais quem, gente? Todas as perdas de carga, que eu não posso desprezar, tá? O desnível eu tenho que levar em conta, claro, você tem uma altura a ser vencida. E as perdas de carga, gente, também. Normalmente, perda de carga na sucção é pequena, tá? A perda de carga no recalque é maior, porque as tubulações são mais longas, são de menor diâmetro, tá? Mas, enfim, para fazer um cálculo bem certinho, nós temos que levar tanto em conta as perdas na sucção, quanto as perdas no recalque. Então, vejam, aquela fórmula que aparentemente era muito complexa, olha o que sobrou aqui, ó, tá? Bem simples, né? Vamos pegar um outro caso agora, gente. Vejam agora o que aconteceu. Eu fechei meu reservatório de recalque, tá? Então, novamente aquela fórmula, tá? Eu tenho desnível geométrico, tá? Claro. Eu tenho agora pressão no reservatório de descarga, porque o reservatório está fechado e pressurizado, tá certo? Então, para reservatório aberto, então as pressões igual a zero. Então, tá vendo aqui, gente? Cortei a pressão aqui. Por quê? Está aberta a atmosfera, né? E as perdas de carga eu tenho que levar em conta. E as velocidades eu vou desprezar também. Então, o que vai me sobrar, gente? Tá vendo aqui, ó? Cortei a velocidade. Então, aquela fórmula eu vou levar em conta quem? O meu desnível geométrico, mais a pressão que eu tenho que vencer aqui, tá certo? E mais a perda de carga total. Vou dar um exemplo bem simples, né, imagine vocês numa sala, tá? E essa sala tem uma porta e vocês estão dentro dessa sala. E uma pessoa quer entrar e está forçando a porta a abrir, e vocês estão do lado de dentro segurando a porta para não abrir. A pessoa que está ali fora empurrando não vai ter que ter uma pressão maior, uma força maior para poder abrir essa porta? Gente, guardadas, né, as proporções e uma explicação bem simples, né, é isso aqui. Então, a bomba quer bombear, só que você tem uma pressão contrária aqui segurando, tá? Causando aqui uma dificuldade para o fluido entrar. Então, eu tenho que vencer quem? Essa pressão contrária, ok? Então, vamos para mais um exemplo. Olha agora, gente, fechei o meu reservatório de sucção também, tá? Então, repetindo aquela fórmula, ok? Eu continuo tendo meu desnível, agora eu tenho as pressões tanto no reservatório de descarga quanto na sucção, tá? Eu tenho as minhas perdas de carga e tenho as velocidades do fluido nos reservatórios. Então, lembrem lá da velocidade, gente, a gente despreza, tá? Já expliquei o motivo. Então, posso desprezar agora as pressões aqui, gente? Não, porque eu tenho pressão, tá? Então, o que vai sobrar daquela fórmula? Ó, meu desnível geométrico, tá, que eu tenho que vencer essa pressão diferencial aqui, tá certo? E mais todas as minhas perdas de carga, tanto na sucção quanto no recalque, ok? Então, daqui a pouquinho eu vou colocar alguns exemplos numéricos, né, vai ficar um pouquinho mais fácil do entendimento aí. Então, tá aí, gente, exemplo 1. Reservatório aberto, tá? Eu tenho meu desnível, agora eu coloquei um valor aqui, ó, 15 metros de coluna de água, certo? Minhas perdas de carga, tá? Coloquei aqui 1,5 MCA na sucção e 8 MCA na descarga. Lembra lá, gente? Os reservatórios não estão abertos à atmosfera, então despreza a pressão. Lembra da velocidade? Desprezo também, porque as velocidades do fluido nos reservatórios são muito pequenas, tá? Em muitos casos até é muito difícil até calcular essa velocidade, então também desprezo, tá certo? Então o que vai me sobrar, gente? O meu desnível geométrico mais as perdas de carga. Então olha como ficou fácil, ó. Então tá ali a fórmula, 15, que é o meu desnível, mais a minha perda de carga total, que é 8 mais 1,5, tá? Então vai ficar 15 mais 9,5, que vai dar quanto, gente? 24,5 MCA. Então se eu fosse dimensionar essa bomba, de acordo com uma determinada vazão, eu teria que dimensionar essa bomba com uma altura manométrica de quanto? De 24,5 MCA, ok? Vamos para mais um exemplo? Exemplo 2. Olha agora, apareceu aqui, eu estou considerando a água a 20 graus, eu não coloquei no exemplo anterior, porque não vinha ao caso, agora vocês vão entender o porquê que eu coloquei água a 20 graus ali, tá?
A minha fórmula, tá? Eu tenho meu desnível, tenho lá, tá? Coloquei aqui uma pressão de 3 kg/força por centímetro quadrado, certo? Olha lá, pressão no reservatório de sucção eu desprezo, porque o reservatório está aberto, não está? Então, as velocidades, as perdas de carga, coloquei as mesmas perdas do exemplo anterior, as velocidades do fluido no reservatório desprezo também, já expliquei o motivo, tá? Então, a minha fórmula se resume nisso aqui. Colocando ali os valores, gente, eu tenho 15, que é o meu desnível, tá certo? Mais, qual que é a pressão no reservatório de descarga, não é 3? O que é esse 1 aqui, gente? 1, na verdade, aqui a água a 20 graus é 0,9 alguma coisa. Arredondei para 1, para ficar mais fácil, tá? Então, quem quiser saber, é só pegar lá, ó, coloca na internet, né, qual que é o peso específico da água a 20 graus. Vai aparecer um valor, 0,9 alguma coisa ali. Eu arredondei para 1, vezes 10, porque esse 10 para acertar a unidade, para transformar isso aqui em metros, tá? E mais quem? A perda de carga total. Fazendo essa conta, gente, ó, tenho 15... mais 30, tá? E mais 9,5. Quanto vai dar isso aí, gente? 54,5 MCA. Por que que aumentou, gente? Lembra, em comparação com o anterior, agora eu tenho uma pressão aqui a ser vencida, ó. Então, consequentemente, a bomba tem que ser avisada. Fala, olha, bomba, você vai encontrar uma pressão contrária, então eu vou te dimensionar com uma pressão maior, justamente para poder vencer essa pressão contrária e bombear a vazão necessária aí, tá certo? Vamos para mais um exemplo? Exemplo 3. Até agora, gente, eu estou falando de reservatório fechado, tá? Mas não necessariamente necessita ser um reservatório. Então, qualquer coisa que vocês tenham, tanto na sucção quanto no recalque, tem que ser levado em conta. Imagine que aqui eu tenho um trocador de calor, aqui não é um trocador, aqui é um hidrante, tá? Imagine que eu tenho um trocador de calor, e esse trocador de calor tem uma pressão de 50 MCA, por exemplo, para ser vencida. Então, a bomba tem que ser avisada que eu vou ter essa resistência. Então, isso aí entra no cálculo da altura manométrica, certo? Nesse caso, eu botei um hidrante para facilitar. Então, eu tenho meu desnível, tá? Tenho lá minhas perdas. Imagine que nesse hidrante eu preciso uma pressão de 8 quilos, 8 kg/força por centímetro quadrado, para que eu imagine colocar uma mangueira aqui, essa água chegue a uma determinada distância, tá? Então, é uma pressão de trabalho aqui, eu preciso nesse hidrante, né, que é o exemplo que eu estou usando, uma pressão de 8 para que esse jato d'água atinja uma determinada altura de um edifício, de um tanque, não sei, tá? Então, qual que vai ser a minha fórmula, gente? Nós já vimos essa fórmula aí, tá? Então, eu tenho o meu desnível, tá, geométrico, mais a pressão, aqui eu coloquei pressão no reservatório de descarga, mas a verdade é a pressão de trabalho aqui, tá? Então, eu preciso dessa pressão aqui, ok? E mais quem? A perda de carga total. Gente, fazendo essa conta, eu vou ter 15, tá? Mais 8 quilos, né, que vai dar 80 MCA, fazendo a conta, e mais 9,5. Fazendo essa conta, olha lá, gente. Então, a minha bomba tem que fornecer uma altura manométrica de 104,5 metros de coluna de água, ok? Bem simples, né? Bem tranquilo, né? Vamos para mais um exemplo? Olha agora, gente. Estou com os meus 2 reservatórios fechados, tá? Então, aquela fórmula, meu desnível, olha lá, minhas pressões dos reservatórios, tá? Minha perda de carga. Então, o que que eu vou o que que eu vou excluir? Só as velocidades dos fluidos nos reservatórios, né? Então, gente, é só pegar esses valores, colocar na fórmula, tá? Desnível, que é 15 metros, mais a pressão no reservatório de descarga, que é 3, menos a pressão no reservatório de sucção, que é 1,2, né? Água 20 graus, peso específico aproximadamente 1, o 10 para acerto de unidade, mais a perda de carga total. Quanto que vai dar isso aí? Fazendo a minha conta, tá? Vai dar 42,5 metros de coluna de água, tá? 15 mais 13 menos 1,2 vai dar 1,8, vezes 10, 18, mais 9,5, tá certo? Ô Marcos, isso aqui foi uma pressão negativa. Gente, se fosse uma pressão negativa aqui, eu vou ter menos a pressão negativa, aí aqui vai mudar um pouquinho, tá? Certo? Então, mas é bem tranquilo, é bem simples, né, gente?
Então, essa é mais um exemplo. Então, vamos ver mais, deixa eu ver se... agora na fase de operação, tá? Então, por exemplo, vocês têm a bomba, essa bomba está operando e vocês querem saber qual que é a altura manométrica que essa bomba está fornecendo. Isso é importante, gente, porque às vezes, o que acontece? Principalmente manutenção, a bomba não está dando pressão, né? Então, geralmente, a bomba está com problema. Às vezes, gente, não é a bomba. Às vezes é algo que não seja bomba que está causando essa baixa pressão e a gente costuma logo falar, é bomba, né? Então, por que é importante a gente conhecer esse conceito? Porque aí vocês conseguem determinar qual que é a altura manométrica da bomba em operação, compara com a curva da bomba, com a curva que o fabricante fornece, tá? E aí vocês vão ter certeza se a bomba está em ordem ou não. Então, gente, se a bomba está em operação, vocês concordam comigo que eu tenho as pressões, a sucção e o recalque? Tem ou não tem? Tem. É só botar um manômetro que vocês pegam a pressão diferencial. Então, aqui eu coloquei 0,5 kg/força por centímetro quadrado na sucção e 5,5 kg/força por centímetro quadrado na descarga. Ou seja, é pressão diferencial, tá certo? Aí, eu tenho as velocidades, né? Gente, para calcular a velocidade, eu já vou colocar a fórmula ali, eu não vou calcular aqui, né, porque eu tenho um vídeo que eu estou mostrando para vocês aí como se calcula as velocidades, tá? Mas é bem simples, né? Então, aqui eu supus, né, que geralmente, eu já falei num vídeo passado, que as velocidades que eu utilizo para cálculo de diâmetro, na sucção eu utilizo 1,5 e no recalque eu utilizo 3, tá? É claro, isso tem tabelas, você tem que olhar tabelas, né? Na internet tem muitas tabelas de velocidades recomendadas, né? Então, para a gente chegar nesse valor aqui, nós temos que calcular, tá? Mas eu supus aí como exemplo, né, essas velocidades. E eu tenho um desnível de manômetro de 30 centímetros. Geralmente também, gente, essa parcela é desprezada, porque é pequena, né? O desnível de manômetro geralmente é bem pequeno, então não entra muito, não compensa muito entrar no cálculo aí. Mas vamos ver, gente, vamos fazer a conta aí. Eu vou provar para vocês agora por que a velocidade nos reservatórios podem ser desprezadas. Mas aqui na velocidade, na sucção e na descarga, sim. Mas lembra das explicações passadas, que eu falo que a velocidade nos reservatórios pode ser desprezadas? Eu vou provar agora mostrando a velocidade na descarga e na sucção, tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho a pressão na descarga 5,5, pressão na sucção 0,5, tá? Lembra, bomba sempre gera pressão diferencial, ok? Dividido por 1, que é o peso específico da água, 20 graus, vezes 10 para acerto de unidade. Mais uma vez, gente, esse 10 só vale caso eu utilize, tá, a pressão em quilograma-força por centímetro quadrado e o peso específico em quilograma-força por decímetro cúbico. Caso vocês utilizem outras unidades, aí esse 10 já não funciona mais, ok? Velocidade na descarga, 3, né, que eu coloquei aqui como exemplo, 3 ao quadrado, tá? E a velocidade na sucção, 1,5 ao quadrado. G, aceleração da gravidade, 9,81, né? Multiplico, arredondei para 10 para facilitar, e mais o desnível de manômetro, 30 centímetros, é igual a 0,3 metros. Gente, fazendo essa conta, 5,5 menos 0,5 dá 5, dividido por 1 vezes 10, mais 3 ao quadrado, 9, menos 1,5 ao quadrado, 2,25, aqui 2 vezes a aceleração da gravidade, tá? E 0,3, que é o desnível de manômetro, fazendo essa conta, quanto deu? Olha lá, gente, 50,64 MSA. Vejam aqui a parcela da velocidade, olha o valor como é pequeno. Compensa levar em conta, gente? Nem compensa, tá? Vejam bem, se a velocidade nas tubulações são velocidades consideradas, já dá um valor pequeno de altura, compensa eu ficar perdendo tempo calcular a velocidade nos reservatórios? Não compensa, tá? Até aqui já não compensava calcular, tá? Eu calculei para deixar tudo certinho, né? Mas vejam que aqui já não compensava. Imagina eu ficar perdendo tempo calcular a velocidade nos reservatórios, tá? Desnível de manômetro também. Então, tá vendo aqui, gente? Olha, o que é altura manométrica? Pressão diferencial. Olha aqui, ó.
ó, 50, né, 0,64. Então, 50 é o grande responsável. Quer saber a altura manométrica da sua instalação, gente? Calcula a pressão diferencial, tá? Vocês vão ter quase que certeza aí do que a bomba está fornecendo. Por que eu não levei em conta as perdas de carga, gente? Porque as perdas de carga estão embutidas aqui já. Então, ó, tá? Quando a pressão chega nesse valor e a pressão aqui, eu já estou considerando as perdas de carga, certo? Então, gente, é isso aí. Ah, desculpem, só para finalizar, a fórmula de cálculo da velocidade, né? 4 vezes a vazão, π vezes d ao quadrado, tá? E a velocidade vai dar em metros por segundo. A vazão, né, só para quem não viu o vídeo, tem que estar em metro cúbico por segundo, tá? E o diâmetro em metros. Eu usando essas unidades, eu tenho a minha velocidade final em metros por segundo. Mais uma vez, né, eu tenho um vídeo que fala a respeito, eu explico direitinho esse cálculo de velocidade aí, tá certo? Então, gente, espero que tenham gostado. Um vídeo um pouquinho longo, mas é bem interessante o assunto, tá? Então, agora, finalizamos aí, vazão e altura manométrica, tá certo? Gente, valeu, obrigado e até um próximo vídeo.